Olá, alunos, alunas, professores e PCNPs. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia do sexto ano do Ensino Fundamental Anos Finais. E hoje nossa aula será sobre litosfera e suas transformações com a professora Milene. Tudo bem, professora? Bom dia. Tudo bem, professor? Bom dia. Primeiro, é um prazer a gente estar recebendo aqui um professor hoje, um professor que veio da diretoria de Taubaté, o professor Paulo Júnior, né? Também vou dar um bom dia aos alunos, professores, PCNPs que nos acompanham. E, professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, professora. E nós vamos ver o que vamos trabalhar nessa aula de hoje, né? Essa aula do Ensino Fundamental, sexto ano do terceiro bimestre. A habilidade é a habilidade número 16, descrever as camadas da litosfera e analisar os processos endógenos e exógenos na formação e modelagem do relevo terrestre. Unidade temática, conexões e escalas. Objeto do conhecimento, relações entre os componentes físicos e naturais. Muito bem, professor. E agora, nesse momento, nós vamos para um momento muito bacana, que é justamente mostrar aí uma atividade feita pela aluna Emanuele Aleixo. Então, vai aparecer para vocês na tela, né? É uma anotação do caderno dela, da Escola Estadual Odilon Ferraz, da Diretoria Regional de Ensino da região de Jundiaí. Olha que legal, né? Tá super na moda, os alunos estão fazendo aí essas letras, né? Olha que legal, ela fez aí um mapa à mão, né? Com todas as informações sobre o tempo e clima. Parabéns, Emanuele, parabéns a toda a equipe gestora da Escola Estadual Odilon Ferraz, né? E principalmente, lógico, aí a professora de Geografia, pela orientação, pelo desenvolvimento das atividades. E o que é importante, né? A gente está vendo aí que vários alunos estão se movimentando, fazendo atividades bem bacanas. Então, é legal que vocês postem aí nas redes sociais utilizando a hashtag GelNoCMSP e a hashtag Eu no CMSP. A gente consegue ir resgatando essas atividades, né? Nós sabemos que os professores e os alunos estão num momento intenso, fazendo diversas atividades aí, né? Então é legal a gente receber essa devolutiva de vocês, do que está acontecendo nas escolas, utilizando essas duas hashtags. Inclusive, ontem eu recebi um vídeo, do 8º ano, mas super bacana. Então a gente consegue filtrar, né, essas atividades com a hashtag GEL no CMSP. E para a gente já dar início a essa aula, nós vamos fazer uma rápida retomada de assuntos trabalhados na aula passada. Então vamos lá, a gente tem aí uns tópicos, né, que foram trabalhados, como por exemplo a diferença, né, entre o clima e o tempo. Nós falamos da questão momentânea e permanente desses dois fenômenos, né? Nós falamos da importância da previsão do tempo, do estudo climático, de toda essa análise, né? E também falamos um pouquinho sobre as mudanças climáticas e a importância dos estudos aí voltados para essas mudanças climáticas. Então é importante, aluno, que se você não assistiu nossa aula passada, né, que você retome aí, a gente sabe que fica no YouTube para vocês, então retomem aí, que é uma aula muito bacana. E para a gente poder iniciar com o pé direito essa aula, nós vamos ter um momento de sondagem, né, professor? Exatamente, professora. A sondagem é um momento muito importante, aluno, onde você coloca os seus conhecimentos prévios sobre o assunto. Então, a nossa primeira questão da atividade de sondagem é: o que você sabe o que é litosfera? Comente sua resposta. Nesse momento aí, nós vamos deixar alguns minutos para vocês responderem. Tá joia? Obrigado.
Muito bem, professora. Alguns alunos comentaram aqui para nós no chat, certo? A professora Carla colocou sobre a questão da litosfera enquanto camada que envolve a Terra. E a aluna Luana colocou o local onde ela pisa, né? Ela fez esse comentário aqui no chat para nós. Olha que bacana, né? É importante a gente entender, por mais que você, aluno, falou, opa, não sei o que é litosfera, né? Não tem problema, a gente vai desenvolver aí todo esse conceito de litosfera durante essa nossa aula, né? Então acompanha aí que até o final da aula você vai ter um entendimento do que é litosfera, né? E essa participação tanto da professora quanto da aluna, né, contribui muito aí para esse entendimento do que é litosfera. Para a gente entender um pouquinho da litosfera, nós vamos falar sobre as esferas terrestres. Então vai aparecer aí para vocês na tela as 4 esferas, né, terrestres. Então a gente tem a litosfera, que nós vamos trabalhar bastante, que corresponde aí, né, à camada firme, é uma camada com conceitos físicos e químicos, mas como a aluna disse, né, a camada onde eu piso, né, então não tá fora. A gente tem a hidrosfera, que é a parte correspondente aí a recursos hídricos, né, a água. Nós temos a atmosfera, que corresponde às questões ligadas ao ar, né, e temos aí a criosfera. Talvez alguns alunos devem estar falando, mas criosfera, professora, nunca ouvi falar sobre isso. Então vamos entender um pouquinho nesse momento o que é criosfera, né? Ela descreve aí os elementos do sistema terrestre que contém água no seu estado sólido. Então quem pensou aí em gelo marinho, em gelo fluvial, em cobertura de neve, exatamente. E eu deixo até uma dica aqui para vocês, que existe um instituto de pesquisa super bacana que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que faz uma pesquisa muito bacana com criosfera. Então, se você quer até aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos sobre a criosfera, né, sobre essa esfera, vale a pena acessar a página deles. Então, é uma página da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que trabalha especificamente com a criosfera. Eu vou pedir para voltar mais um pouquinho nas esferas para a gente entender a dinâmica da biosfera. Então, a gente tem um círculo aí, a setinha, e olha só o que ela demonstra, a biosfera. Então, o que é a biosfera? É a união dessas 4 esferas, da litosfera, da hidrosfera, atmosfera e criosfera. Então, a união delas, né, a gente fez até um sistema aí de intersecção, né, nos mostra aí o conceito de biosfera. Pode ser que alguns alunos falem, nossa, a criosfera é algo novo, mas a gente tem que sempre considerar a criosfera, pois faz parte, né, do sistema de esferas e é um item aí a ser estudado. E agora nós vamos dar início à atividade 1. Eu vou iniciar a atividade 1, vou explicar uma parte para vocês e depois o professor Paulo vai explicar outra parte. Então acompanha aí na tela. Está aparecendo para vocês 4 imagens. Essas imagens elas foram selecionadas aí para a nossa atividade. Então, o que eu vou pedir nesse momento? Façam a observação igual nós iniciamos lá no nosso primeiro bimestre com aquela análise de paisagem. Observem os elementos, o que compõe cada imagem, quais são as características. Lembrando que nós acabamos de ver 4 esferas. E olha que coincidência, nós temos 4 imagens. Então, observem aí o que cada imagem representa, os detalhes, para que a gente consiga fazer a atividade. Já no nosso próximo slide, o professor Paulo vai fazer a leitura com vocês e vai explicar um pouquinho da dinâmica da nossa atividade, né, professor? Exatamente, professora. Nessa atividade, alunos, é importante que vocês retomem a questão da leitura da paisagem e, como vocês podem observar aí na tela, nós temos a seguinte questão: identifique as imagens com suas respectivas esferas. Então, eu tenho aqui a letra A, atmosfera, B, hidrosfera, C, litosfera, D, criosfera. E em cada fotografia das paisagens, eu tenho um número. Número 1, número 2, número 3 e número 4. Vou deixar 1 minuto para vocês realizarem essa atividade de observação e comparação do termo com a imagem. Tá joia? Vamos lá?
Vamos lá, nosso tempo foi encerrado dessa atividade. Alguns alunos mencionaram, professor, aqui no chat para nós. A aluna Ariane, né, ela fez a relação da atividade, né, que é a atmosfera, ela colocou como o número 4. Hidrosfera, ela colocou com o número 2. O litosfera, ela representou com o número 1. E a criosfera com o número 3. Vamos ver se ela acertou? Muito bem. Ariane, né? Isso, Ariane. Muito bem, Ariane, é isso mesmo. Eu até vou pedir para voltar o exercício mais um pouquinho para vocês na tela. A ideia era justamente essa, né? Conseguir identificar aí as esferas, atmosfera, hidrosfera, litosfera e criosfera, né? Com as imagens. E aqui pelo chat, eu e o professor Paulo, nós acompanhamos e vimos que a maioria dos alunos aí acertaram. Então, parabéns a todos os alunos que acertaram, né, que usaram aí desse momento de identificação, utilizaram o conceito de identificação de paisagem, de observação de paisagem, né? Então, isso é muito bacana. E aí, a gente já dando sequência nessa questão da litosfera, né, que é o nosso foco maior da nossa aula, já no nosso próximo slide que vai aparecer para vocês, tem uma imagem, né? Então, observem aí essa imagem. É uma imagem que representa de forma muito simples o conceito aí que a gente tem de litosfera, né? Lembrando que a litosfera, a espessura dessa litosfera, ela varia de região, né? Então, nós temos algumas regiões onde a litosfera é um pouco mais alta, outras onde a litosfera é um pouco mais baixa. A gente tem, por exemplo, regiões montanhosas, né? Então, a gente sempre tem que levar em consideração essa ideia. E no nosso próximo slide, a gente traz aí uma contribuição super bacana, né? Que é de um instituto que ele diz que a camada, né? O que é a litosfera? É a camada química e sólida, né, mais externa da Terra, lembra daquela aluna que falou onde eu piso, né, mais externa da Terra, formada por solo e rochas, né? E aí eles são divididos em placas tectônicas. Olha que bacana, a gente, né, sempre tem que pensar que existe uma dinâmica no processo da Terra. E pensando na estrutura e dinâmica da Terra de um olhar um pouco mais geológico, a gente vai ter aí algumas características, né, de rigidez aí da forma da Terra e como ela é dividida. Então, nós temos aí a litosfera, que nós já falamos um pouquinho. Lembrando que isso aqui é um olhar de um ponto de vista bem geológico, tá ok? A gente tem a astenosfera, que é a camada frágil, uma camada mais frágil. Ela é superior ao manto, né? E fica abaixo da litosfera. Então, aí está justamente na sequência, né? Para que a gente possa fazer os estudos. Já a mesosfera é uma camada bem sensível aí aos sismos, né? E ela tá bem próxima aí ao núcleo, então ela está entre a astenosfera e o núcleo. E o núcleo, que ele é dividido, né, em mais de um núcleo, lembrando que o núcleo ele chega aí entre 3.000 a 5.000 graus Celsius. Às vezes o aluno fala, nossa, 5.000 graus Celsius, mas como que é isso? Só para vocês terem uma ideia, uma água em ebulição, se vocês colocarem um canecão ou uma jarra, alguma coisa no fogo, quando ela entrar em ebulição, que ela começar a fazer aquelas bolinhas, ela está a 100 graus Celsius. Imagina um local onde você tem contato com 5.000 graus Celsius. É muito calor, né, professor? Nossa Senhora, a temperatura acaba levando demais, fica diminuindo aí essa questão, né? Nós sentimos mais calor e para colaborar com essas informações que a professora trouxe para vocês, nós vamos assistir um vídeo, né? Chama Nosso Meio Físico, né? Que foi criado para a exposição Explorando o Planeta do Museu de Amanhã. Muito importante, bacana. Agora com vocês, o vídeo aí na tela sobre o nosso meio físico, ok? Nosso planeta está configurado de uma forma específica que permite o desenvolvimento da vida. Nesta configuração entram questões como a energia que recebemos do Sol, a energia que emana do interior do planeta e até a mistura de gases que respiramos.
A vida em nosso planeta está localizada na biosfera. Ela é composta por uma camada gasosa, a atmosfera, uma líquida, a hidrosfera, e uma sólida, a litosfera. Estas camadas se relacionam continuamente, possibilitando o desenvolvimento de diversos ecossistemas, os quais podem ser representados pela interação entre organismos e meio físico em uma determinada área. A espécie humana interage com toda a biosfera, mas estamos vinculados aos ecossistemas terrestres, cuja base está na litosfera. A litosfera é a parte mais externa de nosso planeta. Ela é formada pela crosta e pela parte superior do manto. Enquanto parte dela se estende abaixo dos oceanos, a parte de cima da água exibe variadas paisagens como campos, florestas e desertos. Apesar das diferenças entre as paisagens, todas possuem um ponto em comum: estão sempre mudando de forma. As mudanças são causadas pela ação constante de forças naturais, internas e externas, que deformam e desgastam as rochas. Por exemplo, forças de compressão deformam as rochas, levando à formação de relevos montanhosos. Ao mesmo tempo, variações de temperatura causam dilatações e contrações que fragmentam as rochas. Estes exemplos representam apenas dois dentre vários processos naturais que transformam constantemente nosso meio físico. Enquanto alguns processos são lentos e pouco percebidos pelo ser humano, outros são notados rapidamente, como é o caso da erosão. De forma geral, o termo erosão abrange diferentes processos de desgaste e decomposição do relevo. Do ponto de vista geológico, seus agentes principais são a água, os ventos e o gelo, cada qual possui as suas particularidades e velocidades distintas. Dentre os processos que mostram efeitos mais rápidos, destacam-se alguns associados ao agente hídrico. Na forma de chuvas e em grande volume, a água pode formar sulcos profundos sobre relevos inclinados. Quando canalizada, a água corrente age sobre o relevo, aprofundando e alargando as suas margens. O movimento das águas nos oceanos causa fragmentação nos maciços rochosos, contribuindo para a formação de praias e paisagens costeiras. Materiais decompostos em localidades íngremes movimentam-se em direção a posições mais baixas. No Brasil, estes processos estão muito associados com a presença de água nos solos. Apesar de naturais, alguns desses processos têm sido acelerados pela ação humana, principalmente em cidades. Muito bem, estamos de volta. Vocês observaram aí que esse, né, um vídeo é a primeira parte de uma análise muito legal do nosso meio físico. Então, se vocês aí tiverem interesse, querem aprofundar um pouco mais seus estudos, fica a dica aí para acessar o segundo vídeo dessa série. E
aprofundando, né, tudo aquilo que foi dito no vídeo, vocês vão observar aí um desenho da crosta terrestre e atmosfera. Então vamos observar atentamente o desenho aí, né? Nós temos aí um recorte, como se eu tivesse cortado um pedacinho aí do nosso planeta, para que a gente possa fazer essa análise. Então reparem aí que eu tenho a crosta, né, o manto superior, o manto, o núcleo externo e interno, até que a gente já tinha falado um pouquinho das temperaturas. E quando nós falamos em atmosfera, nós temos a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, né? Então são os nomes aí que são dados a essas camadas, tanto da nossa crosta, né, tanto do nosso entendimento quanto planeta, quanto interno do nosso planeta, quanto a parte correspondente aí à nossa atmosfera. E já na sequência, ainda seguindo essa análise, nós vamos ter um esquema da camada da Terra, tá ok? Então observem aí, nós vamos fazer uma análise por parte, utilizando apenas os números, tá ok? Então acompanhe aí essa análise. Eu tenho um recorte, como se eu tivesse feito aí um corte, né, no planeta, e reparem que na lateral eu tenho uma escala que demonstra aí a distância em quilômetros. Então é bem legal porque a gente consegue ter uma ideia da distância, né, de quanto é a distância de um ponto ao outro. Então isso é muito legal. Então vamos lá, o número 1, ele corresponde, vocês identifiquem aí no desenho o número 1, identifiquem na lateral que ele corresponde à crosta continental, né? O 2 nós temos a crosta oceânica, o 3 nós temos o manto superior, o 4 nós temos o manto inferior, o 5 o núcleo externo e o 6 o núcleo interno. Então observem aí esse desenho, né, que eu acho que ele fica muito claro para nós, muito nítido, como é a divisão das camadas da Terra. Provavelmente vocês já devem ter visto uma imagem bem parecida, talvez no livro de geografia ou talvez no livro de ciências, né, que também trabalha com as camadas da Terra. E utilizando esse desenho que nós fizemos essa leitura, nós vamos para uma atividade. O professor Paulo vai fazer a leitura com vocês dessa atividade. É uma atividade bem legal, mas tem que prestar atenção aí, né, professor? Exatamente, professora. Alunos, essa atividade, ela faz uma comparação sobre as camadas que vocês acabaram de aprender com a professora Milene, certo? As camadas que envolvem a Terra. Vamos lá? Observe o esquema ao lado e responda, né? Então vocês vão fazer a observação das camadas da Terra, né? Uma atenção aí à questão dos números, e em qual camada ocorre a maior parte das interações e ações humanas. Fica aí atenção para a questão dos números, ok? Então, um minutinho aí para vocês realizarem essa atividade. Muito bem, né?
Concluímos aí o nosso tempo de atividade. Professor, alguns alunos mencionaram as respostas aqui no chat. O aluno Lorival respondeu número 1 e a aluna Jéssica respondeu número 2. Vamos observar aí o comentário dos dois alunos? Muito bem. Então, eu vou pedir para que retorne lá, né, para a nossa atividade. Então, olha só a perguntinha, né? Em qual camada, número, né? Nós já tínhamos visto aí o que significa cada número, ocorre a maior parte das interações e ações humanas. Então, nós estamos pensando na maior parte. A maior parte da população vive aí na crosta continental. Então, quem pensou no número 1, crosta continental, né? Muito bem. Aí nós temos uma aluna que colocou o número 2, né? Que corresponde à crosta oceânica. Sim, nós temos comunidades, né, que vivem aí na crosta oceânica, isso existe. Só que olha a perguntinha era aonde ocorre a maior, vou até pedir de novo, ó, onde ocorre a maior parte das interações e ações humanas. E a maior parte é na crosta continental número 1. Então, se você pensou, respondeu lá no chat número 1, muito bem. E agora nós já vamos em seguida para outra atividade, né, professor? Exatamente. É importante, alunos, que nessa segunda atividade, além da observação da atividade anterior, você também tenha um foco sobre essa questão que vai ser colocada para vocês aí na tela, a questão 1 e a questão 2, né? Agora que já conhecemos as camadas da Terra, responda. Primeira questão, você sabe o que são placas tectônicas? Comente sua resposta. Questão 2, o que você compreende pelo termo modelagem do relevo? Vamos lá? 1 minuto para vocês também. Muito bem, professora. Vários alunos participaram nessa atividade, né? Foram 2 questões e nós vamos acompanhar as perguntas aí na tela, por favor. Certo? A primeira questão, você sabe o que são placas tectônicas? Comente sua resposta. O Kaique respondeu que são placas que estão flutuando, né? E a Aline, atuação dos agentes, nessa primeira questão. Muito bem. Então, quando a gente fala flutuando, a gente precisa, né, só se atentar com o termo flutuar, né? São placas aí, elas estão, né, são placas que compõem a crosta terrestre, elas não estão ligadas uma à outra, né? E elas fazem aí, elas têm alguns movimentos, que são movimentos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, como movimento divergente, convergente, né? Ou conservante, conservativa.
Então, é importante a gente ter essa ideia de placas tectônicas, né? E o termo modelagem do relevo é até legal, porque é o tema da nossa próxima aula, mas é legal a gente pensar o que é modelar. Se eu pegar uma massinha de modelar, o que eu vou fazer com essa massinha? Então, a ideia da modelagem de relevo, ela é muito próxima, só que ela tem aí agentes químicos e físicos que trabalham intensamente para que isso aconteça, que também é o tema, né, da nossa próxima aula. Então, só para a gente falar um pouquinho de tectônicas, aí no nosso próximo slide nós vamos falar um pouquinho dos agentes que vão modelar esse relevo, né? Como eu disse, nós vamos falar mais intensamente disso na próxima aula, mas nós temos agentes internos e agentes externos, que nós também podemos falar de endógenos e exógenos, né? Então, nós temos aí como agentes internos, né? Nós temos o tectonismo, os abalos sísmicos, terremotos, o vulcanismo, entre outros aí. E como agentes externos, nós vamos ter vento, a chuva, neve, entre outros. Já na sequência do nosso próximo slide, nós vamos ter aí a litosfera e as placas tectônicas. Então, nós falamos hoje, né, sobre as placas, a gente consegue observar as divisões aí. E olha essa setinha amarela. Essa setinha amarela está apontando para a nossa placa, né? A placa onde está aí a América do Sul, onde está o Brasil, que é a placa sul-americana, né? Então, a gente consegue observar, ela está aí numa tonalidade próxima ao roxo, com a setinha, vocês conseguem observar um pouquinho, né, das divisões das placas tectônicas e qual é a placa que compõe aí a nossa localidade. E nós vamos agora para um vídeo muito bacana, que vai discutir alguns aspectos aí que nós já falamos na aula, né, professor? Exatamente, professora. Esse vídeo é muito bacana, porque muitos alunos questionam sobre a formação do relevo brasileiro e falam até em sala para nós sobre a questão de ter uma geologia mais antiga. Então, esse vídeo vai trazer para vocês características do uso das terras brasileiras. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje o tema é Mudanças na cobertura e uso da terra. O nome é comprido, mas a ideia não é complicada. Imagine um quintal pouco usado de uma casa, um amplo espaço com grama e alguns arbustos, onde passarinhos e formigas convivem harmoniosamente. Se o proprietário do terreno de repente resolve construir uma área de churrasqueira e piscina para confraternizar com os amigos, temos uma mudança na cobertura e no uso dessa terra. Afinal, antes tínhamos uma cobertura dominada por grama e usada como habitat de pequenos seres vivos, e agora temos uma cobertura de revestimento artificial usada para o lazer humano. Mas o foco do IBGE não é o microcosmo das casas familiares. Nossa análise abrange o país como um todo. Esse é um tema quentíssimo, pois tem relação direta com dinâmicas com potencial de impacto ambiental, que estão no centro dos debates internacionais. A relação entre a Terra e os impactos ambientais pode não ter ficado tão clara ainda. Calma, que o IBGE explica. As alterações que ocorrem na cobertura e uso da terra estão diretamente relacionadas às atividades dos seres humanos que se apropriam de recursos naturais, transformando-os para o seu benefício. Este processo, na maioria das vezes, gera algum tipo de impacto sobre esses recursos. Voltemos a alguns séculos. Desde a Revolução Industrial, o planeta tem sido palco de enormes transformações diretamente associadas ao crescimento populacional, ao desenvolvimento tecnológico e à necessidade de modernização da agricultura. Tudo isso resultou em grande concentração populacional em centros urbanos e em um avanço das áreas dedicadas à agricultura para alimentar todas essas populações. É uma espécie de balança. Afinal, se por um lado esse avanço aumenta a disponibilidade de alimentos e gera ganhos econômicos, por outro, também reduz a biodiversidade e destrói habitats. A retirada de vegetação nativa, que por si só já causa impactos ambientais, é agravada quando feita por meio de queimadas, pois a emissão de dióxido de carbono contribui para o aquecimento global, que por sua vez pode provocar o derretimento de geleiras e o aumento do nível do mar. Já o uso de técnicas agrícolas inadequadas, além de poluir a água reduzindo sua disponibilidade, pode degradar os solos e, em casos extremos, levar ao processo de desertificação. Nota-se, portanto, que há uma estreita inter-relação entre aspectos socioeconômicos, mudanças na cobertura e uso da terra e questões ambientais globais e regionais. Assim como o PIB faz com questões econômicas, é importante que contabilizemos de forma sistemática e periódica as alterações ocorridas na cobertura e uso da terra, fornecendo um amplo quadro que sirva de base para a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável. E isso se chama
Contabilidade ambiental. No entanto, hoje sabemos que a preservação das florestas, águas e montanhas é essencial para uma melhor qualidade de vida e para a nossa própria existência. Mesmo pensando em termos estritamente financeiros, vemos que problemas como a poluição causam impacto no planejamento econômico dos países, já que, entre outras coisas, aumentam os gastos com saúde. O estudo das mudanças na cobertura e no uso da terra é, portanto, uma importante ferramenta da contabilidade ambiental. Sabe como se faz essa contabilidade? De forma bem sucinta, diversas imagens, como as de satélites, são adquiridas e processadas. Um software as classifica automaticamente, associando cada polígono examinado a uma das classes pré-definidas. Em seguida, profissionais do IBGE analisam os dados e corrigem eventuais imperfeições, agregando também informações de mapas temáticos e dados estatísticos. É um processo bastante técnico e minucioso, que inclui também levantamentos de campo com a finalidade de se ter um produto que represente fielmente a realidade. As classes de cobertura e uso da terra seguem diretrizes internacionais. Elas procuram representar a principal cobertura e uso da terra de certo polígono. Temos, por exemplo, área artificial, classificação aplicável a polígonos com mais de 75% de sua superfície ocupada com uso urbano, ou seja, com predominância de coberturas artificiais não agrícolas. Estão incluídas nessa categoria as metrópoles, cidades, vilas, áreas de rodovias, de serviços e transporte, entre outras. Já a área agrícola é aquela com 75% do polígono ocupado com lavouras temporárias ou permanentes, irrigadas ou não. Até aqui, abordamos a cobertura e o uso da terra. Mas e quanto às mudanças? As mudanças estão associadas ao fator tempo. Afinal, elas resultam da comparação do mesmo território em dois momentos distintos. Quem te viu, quem te vê, hein? O monitoramento entre os diversos estágios de cobertura da terra é essencial na busca do desenvolvimento sustentável, de um bom planejamento urbano e agrícola, bem como em projeções e estimativas socioeconômicas. Para saber mais, você pode consultar o relatório publicado no site do IBGE. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Muito bem, estamos de volta, né, com um vídeo aí do IBGE Explica, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vale a pena também conferir a página deles, que tem uma sequência de vídeos muito legais. Então, para a gente poder finalizar a nossa aula, nós vamos para a nossa atividade complementar. Então, acompanhe aí uma proposta de uma atividade, né? Pesquise mais sobre as ações antrópicas, né, na modificação do relevo e aproveite para se aprofundar nesses conhecimentos e descobrir quais os riscos que essas alterações podem causar para o meio ambiente. Após as pesquisas, elabore um vídeo de até 2 minutos, né, sobre os itens pesquisados, postem nas redes sociais, utilizem a hashtag GeoNoCMSP e EuNoCMSP. Muito importante, né, utilizar essa hashtag para que a gente consiga encontrar o seu vídeo. Interessante que não ultrapasse os 2 minutos. Converse com seu professor, converse com seus colegas, né, para a elaboração desse vídeo. E pensando aí no Para Saber Mais, né, nós temos aí 2 dicas para vocês. A primeira dica, ela é um áudio, né, é um podcast, que chama Minuto IBGE, então tem aí o endereço, o QR Code, e o outro é uma plataforma de dados super bacana chamada DataGel, né, o Sistema Ambiental Paulista. Então tem o endereço e o QR Code de acesso para vocês. E já na sequência eu deixo aqui esse convite, né, que eu falei na atividade complementar, utilizar a hashtag GeoNoCMSP. Que tal compartilhar o que você aprendeu com os outros estudantes, né? Utilize a hashtag GeoNoCMSP. Não se esqueça de colocar o seu primeiro nome, o ano sério e o nome da escola, para que a gente possa aí encontrar a sua atividade. Essa aula ela vai chegando ao fim e é aquele momento que você conta para nós o que você achou da aula que acabou de assistir. Olha que legal, agora você pode dizer o que achou das suas aulas. Tem aí o endereço, tem o QR Code que já dá acesso direto, né? Lembrando que avaliar é um ato de muita responsabilidade, né? E eu e o professor Paulo, nós já vamos nos despedindo de mais uma aula, né? Fiquem todos em casa, um grande abraço. Tchau, professor. Tchau, professora. Alunos, até a próxima aula. Muito obrigado pela colaboração e pela participação de vocês. Até mais. Tchau, tchau.